Ocupação temporária. Uma análise da intervenção estatal na propriedade privada. A ocupação temporária é um mecanismo de intervenção do Estado que permite o uso transitório de bens privados para a realização de obras ou serviços públicos. Essa modalidade de ocupação é caracterizada por sua natureza provisória e não real, o que implica que, apesar de o Estado ter acesso ao bem, a propriedade permanece com o proprietário. A ocupação temporária pode recair tanto sobre bens móveis quanto imóveis, e sua utilização é regida por um conjunto de princípios que visam equilibrar o interesse público e os direitos individuais. Um dos exemplos mais claros da ocupação temporária ocorre durante o processo de desapropriação. Nesse contexto, o Estado pode ocupar um imóvel privado para realizar obras necessárias antes mesmo da formalização da desapropriação. Essa prática é prevista no artigo 36 do Decreto-Lei N. 3.365 de 1941, que estabelece que, quando uma propriedade é requisitada para fins de desapropriação, o proprietário deve ser indenizado por esse uso temporário. Essa regra assegura que os direitos dos proprietários sejam respeitados, mesmo quando o Estado intervenha em suas propriedades. A essência da ocupação temporária é a utilização do bem de forma momentânea e compatível com sua destinação original. Assim, o proprietário não pode sofrer alterações prejudiciais ao seu imóvel, como demolições ou mudanças estruturais que comprometam seu valor ou funcionalidade. Isso garante que, ao final da ocupação, o bem possa ser devolvido ao seu proprietário nas mesmas condições em que foi encontrado, exceto por um eventual desgaste natural decorrente do uso. A diferença entre ocupação temporária e requisição é fundamental para compreender o funcionamento desses institutos. Enquanto a requisição ocorre em situações de iminente perigo público e exige uma justificativa específica para seu uso, a ocupação temporária pode ser realizada em qualquer situação de necessidade vinculada a obras ou serviços públicos. Essa flexibilidade é importante para que o Estado possa agir rapidamente em projetos que beneficiem a coletividade. Um aspecto interessante da ocupação temporária é que ela pode ser formalizada ou não. No caso de apoio à desapropriação, o ato de ocupação é feito por meio de um procedimento administrativo formal. Porém, em outras situações, a ocupação pode ocorrer de maneira material, sem a necessidade de formalidades burocráticas, desde que não haja a intenção de despojar o proprietário de seu bem permanentemente. Essa característica permite que o Estado seja ágil em suas intervenções, principalmente em situações que exigem rapidez. No que tange à indenização, o tratamento jurídico varia conforme o contexto da ocupação. Quando vinculada à desapropriação, a ocupação temporária é remunerada e o proprietário tem o direito à indenização pelos danos que possam ser causados. No entanto, nas demais situações, a regra geral é a ausência de indenização, exceto quando o proprietário pode demonstrar um prejuízo especial resultante do uso compulsório do bem. Essa distinção é importante, pois reflete a natureza provisória da ocupação e a intenção do Estado de evitar onerar desnecessariamente a administração pública. Além disso, a possibilidade de transferência da prerrogativa de ocupação para concessionárias e empreiteiras, conforme mencionado por L. Lopes Meireles, amplia o espectro de aplicação da ocupação temporária. Essa transferência é permitida desde que autorizada pela administração, o que facilita a realização de obras públicas sem que o Estado tenha que arcar com todos os custos diretamente. Isso é particularmente relevante em um cenário onde a participação do setor privado em projetos públicos é cada vez mais comum. Um exemplo prático da ocupação temporária pode ser encontrado em obras de infraestrutura, como a construção de estradas ou a expansão de redes de serviços públicos. Nesses casos, pode ser necessário ocupar terrenos particulares por um período determinado, permitindo que as obras sejam realizadas de forma eficiente. Após a conclusão das obras, o terreno é devolvido ao proprietário, que pode então retomar o uso da sua propriedade sem prejuízos significativos. A natureza autoexecutável da ocupação temporária também é um aspecto que merece destaque. Isso significa que o Estado pode proceder com a ocupação sem a necessidade de uma autorização judicial prévia, o que confere uma agilidade necessária em situações em que a intervenção imediata é imprescindível. Contudo, essa característica também exige que a administração pública haja com responsabilidade, evitando abusos que possam levar a conflitos com os proprietários. O caráter discricionário da ocupação temporária implica que a administração tem a liberdade de decidir quando e como realizar essa intervenção, desde que respeitadas as normas e princípios que regem a matéria.
Essa discricionariedade, no entanto, não deve ser confundida com arbitrariedade. É fundamental que a decisão de ocupar um bem privado seja sempre respaldada por uma justificativa que demonstre a necessidade da intervenção, garantindo assim a transparência e a legitimidade da ação estatal. Outro ponto importante a considerar é o impacto da ocupação temporária nos direitos dos proprietários. Embora a ocupação seja uma forma de intervenção legítima do Estado, é crucial que os proprietários sejam informados e possam, dentro do possível, participar do processo, expressando suas preocupações e necessidades. Isso pode ajudar a mitigar potenciais conflitos e a construir um relacionamento mais colaborativo entre o Estado e os cidadãos. Em suma, a ocupação temporária é uma ferramenta valiosa para o Estado ao permitir que obras e serviços públicos sejam realizados de maneira eficiente e rápida. Entretanto, essa intervenção deve ser exercida com cautela, respeitando os direitos dos proprietários e garantindo que a ocupação se mantenha dentro dos limites do razoável e do legal. O desafio é encontrar um equilíbrio que permita ao Estado atender às demandas da coletividade sem desrespeitar os direitos individuais, promovendo assim uma convivência harmônica entre o interesse público e a propriedade privada. A análise da ocupação temporária revela a complexidade das relações entre o Estado e os cidadãos em um contexto de crescente urbanização e demanda por infraestrutura. À medida que o Estado enfrenta novos desafios, como a necessidade de expandir serviços públicos e melhorar a qualidade de vida urbana, a ocupação temporária se apresenta como uma solução eficaz, mas que deve ser utilizada com responsabilidade e respeito às garantias individuais. O futuro da intervenção estatal na propriedade privada dependerá da capacidade do Estado de atuar de maneira justa e transparente, sempre em busca do bem comum. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!